Olá, essa é a videoaula sobre balanço de entropia para um volume de controle em regime transiente uniforme. Essa seria a última videoaula sobre o tema de entropia, depois a gente vai começar a entrar em ciclos. Então vou tentar fazer uma revisão rápida dos conceitos de balanço de entropia para sistema, volume de controle em regime permanente e agora entrar no transiente e resolver um exercício em transiente. Tá bom? Bom, recordando então, novamente, o balanço de entropia para um sistema é dado por quê? A variação da entropia, que é uma propriedade do sistema, no estado final menos estado inicial, então eu tenho que saber esses dois estados para calcular esta variação, que independe do processo como aconteceu, é uma propriedade. Então, sabendo duas propriedades, você encontra a entropia do final em relação ao início. Aí eu tenho a transferência de entropia, que é dada pela transferência de calor. Esse trabalho não transfere entropia, dividido pela temperatura da interface. E a diferença disso é a geração de entropia. Esse termo ou é zero se o processo for isentrópico, adiabático e irreversível, ou ele é positivo, nunca pode ser negativo. Então o processo só vai ocorrer se houver aumento de entropia. Tá? Que é o que está aqui, mais ou menos. Então, é a variação da propriedade, a transferência de entropia e a geração de entropia. Bom, agora para volume de controle. Além desses dois termos, que é a transferência de entropia e a taxa, né, a gente vai trabalhar em termos de taxa temporal, e a gente vai ter também a taxa de geração. Mas além disso, a taxa de variação de entropia da propriedade no volume de controle vai ser igual à transferência de entropia mais a taxa de geração, mais o efluxo, a transferência de entropia através do entrada e saída de massa. Então, taxa de variação de entropia no volume de controle, e aí eu vou estar pensando em geral aqui sempre na substância, no fluido de trabalho que está atravessando o volume de controle. Tá? Enquanto aqui às vezes eu tinha que calcular a variação total tanto do sistema como do meio, do resto do mundo, aqui em geral eu estou preocupado só com a variação da entropia do que está atravessando o volume de controle, né, do fluido de trabalho. Então essa é a variação da propriedade que ocorre. Isso aqui é a transferência que ou ele recebe entropia ou ele entrega entropia para o meio. Aqui é a taxa de entrada de entropia com a massa de entrada, a taxa de saída de entropia e a taxa de geração de entropia que ocorre dentro do volume de controle. Essa é um pouco a ideia do balanço de taxa de entropia em volume de controle. Tá? Se quiser, você depois também pode fazer quanto, a gente até fez um exercício que é quanto que você, se tiver uma diferença de temperatura entre a superfície do volume de controle e o meio ambiente, você está também gerando entropia no meio ambiente, né, no resto do mundo. Mas por enquanto isso aqui seria só a geração de entropia do fluido de trabalho que está atravessando o volume de controle, ou seja, quanto que está gerando de entropia as irreversibilidades dentro do volume de controle. Tá? Se eu tiver regime permanente, então a taxa de geração de nada varia com o tempo, então isso aqui é zero, e aí eu vou ter só a transferência de entropia por transferência de calor, o fluxo líquido, né, de entropia associado à massa e a taxa de geração de entropia. Agora, o que nós vamos ver agora é o regime transiente, que na realidade aqui nós não vamos estar interessados na taxa, mas nós vamos estar interessados. O transiente sempre ocorre quando eu estou enchendo ou esvaziando, ou a taxa de massa atravessando o volume de controle é diferente, né? Quer dizer, então entra mais do que sai ou sai mais do que entra. Tá? Então, por isso que eu não estou em regime permanente, mas em transiente. Então eu estou enchendo ou esvaziando o reservatório em termos de massa, ou em termos de energia e em termos de entropia também. Tá? Então, em geral, eu vou trabalhar com a integração da equação, né? Essa variação aqui, né? Então eu parto dessa equação aqui, que é a taxa de variação temporal da entropia, e esse termo não é zero, né? Necessariamente, porque eu estou em regime transiente, e aí eu tenho esses termos, mas aí eu vou integrá-los entre um estado inicial e um estado final. E eu vou ter taxas de massa entrando e saindo, né, que vão ser diferentes também, e uma taxa de geração de entropia. Então, no caso do regime transiente uniforme, que é aquele que eu consigo resolver,
vale as mesmas hipóteses que valiam para o regime, para a aplicação da primeira lei, ou seja, o volume de controle permanece fixo em relação ao sistema de coordenadas, então não vai mudar, não vai sair do lugar. O estado da massa interno ao volume de controle pode variar com o tempo, mas é uniforme em todo o VC. Então é isso, é aquele sistema perfeitamente misturado. Então eu posso estar entrando com a massa numa determinada temperatura, né? A massa que entra tem uma determinada temperatura, pode ser mais alta ou mais baixa do que a do volume de controle, mas ele se mistura imediatamente e aí a temperatura do volume de controle, da massa que está no volume de controle, está variando com o tempo, mas é uniforme em todo o volume. Tá? Então ela acabou de entrar, ela se misturou completamente e já vira uma mistura. E o estado da massa que atravessa a fronteira é constante com o tempo. Então, as propriedades, temperatura, entalpia, entropia do fluxo que está entrando ou do fluxo que está saindo tem que ser constante ao longo do tempo. A taxa mássica, o M ponto, pode variar, que aí eu também não estou interessado. Eu quero fazer a integração de toda a massa que entrou e toda a massa que saiu. Tá? A partir dessas hipóteses, então, o balanço de entropia integrado em intervalo de tempo vai ficar o quê? Então, eu vou integrar do instante zero até o instante t, que eu quero, né, descobrir, a taxa de variação de entropia no volume de controle, que é a massa vezes a entropia que está lá dentro. Né? Então, essa é a integração da variação da entropia no volume de controle vai ser igual à integração do calor que foi, né, da transferência de entropia por transferência de calor, mais a somatória de toda a massa que entrou, integral de toda a massa que entrou com a sua entropia, por isso que ela não pode variar com o tempo, porque vai sair da integral, e menos a massa, a entropia que saiu com a massa, né, na saída, e mais a entropia gerada mesmo. Normalmente é esse o termo que eu vou querer calcular. Né? A integração pós-integração, então o que, que eu vou ter? A massa final vezes a entropia no final que está dentro do volume de controle, menos a massa inicial vezes a entropia inicial que estava dentro do volume de controle. Ou seja, a entropia total final menos a entropia total inicial dentro do volume de controle é igual à massa que entrou vezes a entropia que entrou, ou seja, com a massa, né? Entropia específica, né? Menos a massa que saiu vezes a entropia específica do que saiu, mais o calor trocado dividido pela temperatura, ou seja, a transferência de entropia que entrou ou saiu, né? Dependendo do sinal do calor que está entrando ou saindo, e a entropia gerada, né, entre o estado 1 e o estado 2. Lembre-se que para resolver esses problemas aqui, eu vou ter que resolver também sempre a conservação de massa dentro desse volume de controle, que nada mais vai ser do que a massa que saiu, a massa final menos a massa inicial é igual à massa que entrou menos a massa que saiu. E a equação de conservação de energia, né? A primeira lei também, que vai ser a massa vezes a energia interna no final, menos massa, energia interna no início, é igual ao calor trocado, menos o trabalho, e mais a entrada de entalpia, né? Com a massa de entrada, menos saída de entalpia com a massa de saída. Bom, vamos resolver um exercício, que aí fica mais fácil de ver. Então, num recipiente rígido de 0,2 metros cúbicos de volume, né? Rígido, então não tem variação de trabalho. Né? Inicialmente evacuado, então não tem massa dentro do volume de controle. Está ligado a uma tubulação com água mantida a 500 graus, 500 kPa a 200 graus Celsius. A válvula é então aberta e o recipiente é enchido rapidamente de forma diabática. Então, como ele é enchido rapidamente, não troca calor, até atingir a pressão da linha dessa tubulação. Calcule a massa que entrou no recipiente, sua temperatura no final do processo de enchimento e a geração de entropia do processo. Acho que a gente já resolveu algum exercício desse, só que sem calcular a entropia, mas pela massa, só calculando a massa e a temperatura no final, pela conservação de massa e conservação de energia. Né? Então, isso aqui seria, se eu tenho um recipiente que está evacuado, inicialmente não tem massa nenhuma, ligado a uma tubulação que passa, nesse caso é um vapor superaquecido, levemente superaquecido, que passa aqui, e aí eu abro essa válvula e aí ele vai encher aqui rapidamente, tão rápido que ele pode ser considerado adiabático. Então a análise vai ser volume de controle em regime transiente uniforme.
E aí eu tenho que aplicar as duas leis de conservação e o balanço de entropia, que não se conserva, né? Conservação de massa, então. Massa final, que está aqui dentro do volume de controle, no estado que eu tenho no final do processo, menos massa inicial. Na hora que eu abro a válvula, é igual a massa que entrou menos a massa que saiu. Tá? Nesse caso aqui, não tem a massa inicial, era zero, estava evacuado, e não tem massa saindo. Então, eu vou ficar aqui, massa final é igual a massa que entrou. Tá? Cortou esses dois termos, então só tenho uma massa associada. O que entrou é o que está no final. A conservação de energia. Eu vou desprezar a variação de energia cinética e potencial, como a gente costuma fazer sempre. E aí eu tenho, então, a massa, a energia total, né, que está dentro do volume de controle no final, menos a energia que está no começo, energia interna, né, então a massa vezes energia, no final, massa no início vezes energia interna específica no início. É igual ao calor trocado, menos o trabalho que foi realizado, ou sobre o que recebeu, mais a entalpia que entrou menos a entalpia que saiu. Porque a entalpia é a energia interna mais o trabalho de fluxo para entrar ou para sair. Tá? Então essa é a diferença, por isso que aqui eu tenho energia interna, um balanço de energia, mas aqui ao atravessar a fronteira eu uso entalpia. Por quê? Porque além da energia interna eu tenho o produto PV. Então H é U mais PV e esse produto PV é trabalho para entrar ou para sair. Bom, aqui então eu não tenho massa inicial, não tenho calor, porque ele é adiabático, não tenho trabalho envolvido, trabalho de expansão de fronteira, só associado aqui, e não tenho massa que saiu. Então sobrou só que massa final vezes energia interna final é igual a massa que entrou vezes entalpia que entrou. Como eu sei que a massa final é igual à massa que entrou, eu posso dizer que a energia interna no final é igual à entalpia do que está entrando aqui, tá? Que é conhecida. Então, isso é uma relação importante para a gente saber o estado final. Aí eu faço, então, depois o balanço de entropia, que vai ser a entropia no final menos a entropia no começo é igual a entropia que entrou menos a entropia que saiu associada à massa, mais a transferência de entropia pelo calor, mais a entropia gerada nesse processo, que é o que eu quero descobrir aqui, né? Calcular a geração de entropia do processo. Bom, como eu não tenho massa inicial, sumiu, eu não tenho massa que saiu, sumiu, eu não tenho calor trocado porque ele é diabático, sumiu. Ficou massa, entropia no final é igual a entropia que entrou mais a geração de entropia. Tá? Que eu posso simplesmente separar a geração de entropia, que é a minha incógnita, e dizer que a massa, como a massa que entrou é igual à massa final, a massa que entrou multiplica, ou massa final é SF menos SE. Bom, e os estados agora. Estado inicial eu tinha que a pressão era 500 kPa, 200 graus Celsius. Eu vou lá na tabela de vapor superaquecido e vou achar que é 500 kPa, a temperatura de saturação seria 151,86, eu estou a 200, então estou vapor superaquecido. Aí eu pego a entalpia dele, que é 2.855,4, está aqui, e a entropia dele, porque eu vou precisar, 7.0592, né, que está aqui, kJ por quilo Kelvin. E o estado final, como é que eu acho? Bom, aí a dica está aqui, né? A pressão, né, ao final ele encheu, parou de encher por quê? Porque alcançou a pressão da linha. Então a pressão vai ser 500 kPa e a energia interna no final vai ser a entalpia, que é essa daqui que eu já achei, né? 2.855. Então eu acho isso, considerando isso, aí eu vou lá de novo na tabela, ele vai fazer esse vapor superaquecido, eu vou ver que a energia interna aqui, que era nesse estado aqui, desculpa, a entalpia que era aqui, vai virar energia interna, então ele vai estar aproximadamente nessa região aqui. Fazendo a interpolação, eu calculo a temperatura final, a entropia final e o volume específico final. Tá? Bom, aí eu consigo encaixar massa. Massa é o que? O volume ocupado, né, dividido pelo volume específico no final. Vai dar 0,361 kg de massa. O balanço de entropia, que me dá aqui, eu tenho a massa e tenho as entropias no final e no início, que são isso aqui. Então,
essa é a geração de entropia no fluido de trabalho, né? Porque não trocou calor com o resto do mundo.